No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, diz o Senhor. Então, por que ficar angustiada, triste, desesperada por causa desse problema? Não, isso não vai resolver nada, amiga. Não vai resolver nada. Você acha que eu não tenho problemas? Tenho bastantes problemas. Tenho muitos problemas também. Problemas de várias áreas. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele nos faz viver a palavra de Deus quando acreditamos nela. E o Senhor Jesus, ele te diz, no mundo tereis aflições, mas eu te digo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. O que o Senhor está querendo dizer para nós? Sabe como você vai vencer? Tendo ânimo em meio à aflição, à luta, à dificuldade. Ora mais um pouco, confia mais em Deus. Acredite, Deus pode todas as coisas. Amém? Porque o salário do pecado é a morte. Sim, é o desânimo, é a angústia, é desespero, é não querer viver. Tudo isso é o salário dos nossos pecados. Mas a mesma palavra que diz o salário do pecado é a morte, né? Quando você lê o capítulo todo de Romanos, mostra ali que aquele que coloca a sua fé em Deus, confia em Deus, ele passa a ter a verdadeira vida. Até porque, gente, a palavra do Senhor diz em João, capítulo 14, 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, eu só posso ter vida verdadeira, vida de verdade, em Jesus. Né? O oposto da vida é o quê? A morte, a mornidão, né? E Jesus é o caminho, não existe outros caminhos, é Jesus. E ele é a pura verdade. O ser humano em si, ele é ingrato. Vou te contar só uma experiência ontem, né? O ser humano, ele é ingrato, gente. Ele não reconhece o que Deus muitas vezes faz por ele. Ele não aprende a viver em meio às tempestades. E quando está passando essa tempestade, ele tem que aprender a lição a ser grato e a reconhecer que Deus está agindo por ele ali. Esses dias teve uma pessoa, né, que chegou passando mal, numa mercearia que a gente tem. E a pessoa, na verdade, a filha de uma pessoa, né? E aí a gente fez um ranchozinho, uma sacola, né, para mandar e tudo, porque eles estavam sem alimento. Mas, gente, veja só o que aconteceu. Eu botei um pouquinho de cada coisa nas sacolas, coisas básicas que a gente precisa. Então, o que aconteceu, né? Que algumas horas depois, a pessoa veio devolver o tipo de feijão que eu tinha mandado, que foi aquele feijão carioca, que é gostoso, e ele é mais carinho do que o preto, né? E farinha também, né? Que veio no meio das compras. E aí pediu outras coisas, que era para lavar. Tá, tudo bem, trocamos e tudo, né? Tá, tudo bem. Aí disse, não, porque meus filhos não comem desse feijão e tal. Tranquilo, gente, trocamos e a pessoa levou, inclusive o comércio estava até fechado no momento, mas fizemos, né? Gente, mas o que eu reconheço daí, no caso, né? Cada um tem o seu jeito, né? Mas eu agradeci a Deus e mostrarei aos meus filhos que, como estava em escassez, dificuldade, agradeceria a Deus pelo que tinha, a ajuda que chegou e fazia meus filhos reconhecer a bondade de Deus, se alimentar com o que tinha na mesa, né? Alimentar o seu corpo. Porque, gente, se uma pessoa passa por dificuldade, eu já tive muitas dificuldades na minha vida, muitas, de não ter opção de comida. E mesmo alguma pessoa trazendo, numa época na minha vida, alguns mais cesta, eu era tão grata. Eu comia o que vinha ali, não tinha esse negócio de escolha, não, se é o tempo de escassez. Então, para você ver como nós, seres humanos, independente das crises, situações que a gente está passando, a gente é ingrato, gente. A gente é ingrato e a gente tem que aprender com Deus, com o Espírito Santo. No meio do caos, da tempestade, alguma coisa ele está nos ensinando. Às vezes é ser mais grato, às vezes é reconhecer a bondade do Senhor naquele momento.
Sim, porque em meio a essa tempestade, essa dificuldade, esse caos, essa luta que você está passando, Deus está te ensinando algo. Eu já aprendi algumas lições com meu Deus em meio a essa tempestade, em meio ao caos. Foi muito difícil. Mas até eu reconhecer e ver o que Ele estava me ensinando, me trouxe lições maravilhosas na vida. E ainda continuo estudando na faculdade de Deus, né? Muitos estudam na faculdade da vida, do mundo, não. Mas a gente tem que estudar na faculdade de Deus para entender o que Ele está te falando, o que Ele quer que você aprenda para mais tarde passar as suas experiências para as pessoas.